Parte 4. Crise da regência e consolidação do poder monárquico, 1831 a 1850. O Brasil, em contraste com Portugal, não necessitava da aliança inglesa e o demonstrou assim que se livrou do domínio de Pedro I e inaugurou sua verdadeira independência. É o que assinala Manchester, enquanto, no século XVIII, a Inglaterra expandiu essas vantagens até que Portugal se tornou praticamente um vassalo econômico e político, o Brasil do século XIX resistiu aos esforços similares de maneira tão vigorosa que por volta de 1845, os favores especiais outorgados à Inglaterra haviam sido revogados, o tratado comercial e o relativo ao tráfico de escravos tinham sido declarados nulos e a Corte do Rio se encontrava em franca revolta contra a pressão exercida pelo Foreign Office de Londres. Faltou apenas dizer que a reação foi imposta pela mudança da realidade. Com a independência, a situação estratégica nacional não era mais a de um país dependente da proteção naval inglesa. A antiga colônia deixava de ser apêndice do sistema europeu e passava a inserir-se no sistema internacional das Américas em fase incipiente de formação. Se a consequência lógica não se fez sentir imediatamente após a independência, o motivo é o apontado por Octávio Tarquínio de Souza, o equívoco da fase final da independência, isto é, a emancipação feita à sombra do trono de um príncipe nascido em Portugal e cercado de portugueses. Partindo de historiador ponderado e avesso a interpretações radicais, a observação surpreende, choca até. Pergunta-se, pois não era essa a vantagem da independência brasileira? Pergunta-se, não tinha sido o príncipe que nos poupará a ruptura de legitimidade da América Espanhola com seus efeitos de guerra encarniçada e fragmentação funesta? Pergunta-se, não se devia a esse motivo utilitário e pragmático a adesão de José Bonifácio e dos dirigentes brasileiros à monarquia? Por que então chamar de equívoco o que mereceria talvez outra palavra, paradoxo, ou melhor, dilema, isto é, uma situação com duas saídas, nenhuma delas satisfatória? Fazer a independência com o príncipe minimizava a crise de legitimidade e facilitava preservar a unidade dos Brasis, como se dizia na época. Atrativa, a solução tinha preço, o de aceitar tudo o mais que Dom Pedro traria consigo em termos de implicações dinásticas e de inclinação ao poder pessoal. A alternativa, mais perigosa, teria sido a ruptura radical com Portugal, inclusive a herança monárquica, a revolução pura e dura. A opção também tinha custo e possivelmente, mais dispendioso, a provável exacerbação da luta e suas sequelas propícias ao esfacelamento do território. O que não se podia era ter, ao mesmo tempo, o melhor de dois mundos, escolher de cada abordagem apenas o bom e rejeitar o menos conveniente, desejar os benefícios da legitimidade monárquica sem os ônus dos interesses dinásticos que a acompanhavam. Aclamado imperador e com a realidade do poder nas mãos, Pedro não abriria mão de preservar a posição da Casa de Bragança em ambos os hemisférios, como se esforçou por fazer até o fim, inclusive na hora da abdicação. O dilema só desapareceria com a abdicação, início da independência definitiva. Traços gerais. Com duração de menos de 20 anos, insuficiente para caracterizar uma geração, essa fase delimita-se internacionalmente por dois ciclos de revoluções iniciados na França. O primeiro, de julho de 1830, derrubou o regime de tendência absolutista de Carlos X, inaugurando a monarquia liberal burguesa de Luís Felipe. O segundo, de fevereiro de 1848, pôs termo ao reinado deste último e, após breve e tumultuado interlúdio republicano, isso é, intervalo republicano, conduziu ao governo imperial de Napoleão III. Propagadas por vários países, as ondas revolucionárias originadas em Paris não deixaram de produzir ecos amortecidos até no longínquo Brasil. Forneceram, num caso, impulso à agitação que ocasionaria a abdicação de Pedro I, em abril de 1831.
contribuíram, no outro, para criar o clima propício à eclosão, em Pernambuco, da Revolta Praieira, novembro de 1848 a 1850, que encerra o ciclo das rebeliões da Regência. Relativamente secundária, a influência desses acontecimentos internacionais na vida brasileira limitou-se aos setores mais informados, para os quais a França permanecia uma constante referência e fonte de inspiração política e intelectual. Fora disso, as causas básicas tanto da abdicação quanto das revoltas que se seguiram devem ser buscadas essencialmente em problemas internos, às vezes de natureza regional ou local. Esse é um contraste marcante com a etapa anterior, a do fim do regime colonial e da proclamação da independência, quando as forças propulsoras das mudanças no Brasil e na América Latina se originaram em fatores externos. A evolução política interna divide-se em duas etapas. A inicial, dos 9 anos da regência trina, a princípio, e una em seguida, estende-se até a maioridade antecipada de Pedro II, 1831 a 1840. Ocorre uma espécie de latino-americanização da vida política brasileira. A instabilidade permanente, as lutas violentas e o constante perigo de secessão que marcaram os primeiros anos da independência de muitos vizinhos repetem-se agora no Brasil com atraso de uma década e meia. A presença do imperador menino não bastou para compensar o enfraquecimento da legitimidade do poder dinástico decorrente do afastamento de Pedro I. Na interpretação de Joaquim Nabuco, foi como se o Brasil tivesse ensaiado sua primeira experiência republicana na eleição de chefes de governo temporários e até, negativamente, na politização das tropas e no enfraquecimento da disciplina militar. Multiplicam-se pronunciamentos de tropas insubordinadas e motins de ruas, as rusgas como se chamavam no linguajar de então. PS, rusga significa desordem. A incapacidade de encaminhar por vias institucionais e legais a solução dos conflitos fará com que o país experimente em carne viva as mais variadas modalidades da violência sociopolítica. Dos meros incidentes de crônica policial às revoltas de escravos da Bahia, das insurreições sanguinárias, envolvendo negros, índios, tapuios, gente miúda e pobre, no Pará, em Pernambuco e no Maranhão, as revoltas de setores dirigentes com intuitos mais ou menos separatistas no Sul e na Bahia, o inexperiente e tateante Estado brasileiro passou por prova de fogo que ameaçou em instantes sua sobrevivência. PS tateante significa que tateia, examina, apalma. Apesar do nível incipiente de conscientização e capacidade de formular programas exequíveis e realistas, algumas dessas insurreições denunciavam profundas insatisfações sociais e raciais. Apenas entre 1831 e 1835, registraram-se 20 levantes em cidades brasileiras e, só na capital, nos anos de 1831 e 1832, sucederam-se 6 motins de tropa e povo, conforme elenca José Murilo de Carvalho na síntese que escreveu para a História do Brasil Nação 1808 a 2010. A partir da maioridade, abriu-se fase de 10 anos de progressiva afirmação tanto da autoridade e do amadurecimento político do monarca quanto da organização e imposição do predomínio de setores ligados ao regresso conservador que durou de 1840 a 1850. Entrecortado pelos estertores das derradeiras revoltas e ineficazes ensaios de governo liberal, o avanço procede gradualmente. A centralização do poder e a repressão das rebeliões pelas armas do exército, com disciplina restaurada, e da recém-criada Guarda Nacional conseguiram finalmente restabelecer condições para consolidar as instituições. Aumento da vulnerabilidade externa. A sensação de enfraquecimento perante intromissões externas prevalecente em boa parte dessa época, sobretudo no começo, traduz-se de modo expressivo em documento pelo qual o Marechal Soares de Andréa, presidente da província do Grão-Pará, assolada pela insurreição dos cabanos, protesta contra a tentativa francesa de tirar proveito das dificuldades internas para usurpar terras brasileiras no Amapá.
Atacar um soberano durante sua menoridade quando duas das províncias fronteiriças do império parece deverem arrastá-lo a uma dissolução geral, é menos fazer a guerra do que proteger a rebeldia. Referia-se naturalmente à cabanagem que deixaria na província por ele governada talvez 30.000 mortos de uma população total de 150.000, e à Revolução Farroupilha que convulsionaria o Rio Grande do Sul por uma década inteira, 1835 a 1845. Tantos sobressaltos concorreram para criar na consciência dos brasileiros nascidos no final da Era de Transição como Rio Branco, em 1845, e Nabuco, em 1849, um horror instintivo à anarquia, ao caos, à instabilidade. Alguns vincularam perduravelmente à República, ao federalismo ou à descentralização, o que caberia atribuir com mais exatidão às dores do nascimento de um novo Estado. Esses anos tornaram-se, na lembrança coletiva, uma legenda negra da história brasileira, persistente até hoje, apesar de esforços historiográficos recentes para corrigir exageros de interpretação. Contraste entre política externa e instabilidade doméstica. A política externa é justamente um dos setores que resistem à caracterização sombria do período, herdada dos estudos sobre a evolução interna. O inegável enfraquecimento do poder executivo central não impediu que essa época marcasse o princípio da vigorosa reação nacional contra as excessivas concessões arrancadas pela Inglaterra nos tratados desiguais celebrados com Dom João VI e mais tarde confirmados e ampliados como preço do reconhecimento da independência. É esse um dos aparentes paradoxos das décadas de 1830 e 1840, cuja explicação reside simplesmente na confusão que se pratica entre executivo forte e interesse ou capacidade de fazer uso dessa força num sentido nacional. O poder de Dom Pedro I revelou-se internamente forte na dissolução da Assembleia, na deportação dos Andradas, na supressão da Confederação do Equador em Pernambuco, com excessos repressivos que deixaram ressentimento perdurável. No entanto, ao lidar com potências de poder muito superior, em especial a Grã-Bretanha, o imperador não tentou usar a margem de ação que porventura possuísse para reduzir a desigualdade flagrante dos resultados. O problema não consistia tanto na falta de poder, mas de interesse para agir de modo firme que pusesse em risco seus objetivos pessoais e dinásticos que dependiam de apoio e boa vontade dos britânicos. Esse poder imperial de pouco serviu mesmo no confronto com países cujas capacidades se comparavam aproximadamente às nossas. As derrotas militares diante da Argentina e dos rebeldes uruguaios na Guerra da Cisplatina obrigam a relativizar, na área externa, o efeito do poder centralizado e quase absoluto do governo que na realidade se assentava em pés de barro. O balanço desfavorável das prematuras experiências subsequentes de descentralização não é suficiente para apagar o aporte positivo de outras características da oposição vitoriosa em 1831, em particular o espírito nacional e democrático. O sentimento nativista, a afirmação da nacionalidade ainda em busca de uma identidade clara, havia sido a marca mais disseminada unificando rebeliões extremamente diferentes entre si. Às vezes o programa das revoltas parecia resumir-se popularmente à exigência de nacionalização do comércio a varejo e à hostilidade aos portugueses que dominavam tal comércio. Em nível mais elaborado de consciência política, o nacionalismo incipiente dirigia-se contra outros alvos, as concessões comerciais e os privilégios de estatuto judiciário aos ingleses, a aceitação da exigência britânica de proibir o tráfico de escravos, o compromisso de pagar metade da dívida pública portuguesa, o título de imperador do Brasil reconhecido ao rei de Portugal, o silêncio ambivalente em relação à sucessão da coroa lusitana. Removido da cena o fiador dessas decisões, a reação nacional contestaria o que se fizera sem seu consentimento e, quando ainda oportuno, desmantelaria o sistema de obrigações que vinha de era anterior ou, no caso do tráfico negreiro, tentaria resolver a questão de forma unilateral.
Ao longo dessas pouco menos de 2 décadas, o Brasil iria libertar-se da tutela política inglesa e cortaria de modo terminal os laços subsistentes com a política portuguesa. Nesse sentido, talvez mais do que qualquer outro, é lícito sustentar que a verdadeira independência deve se contar a partir da abdicação. Participação do parlamento na política exterior. Também data dessa época o estabelecimento do regime de ativa participação do parlamento na formulação, execução e acompanhamento da política externa. A reivindicação provinha dos anos iniciais da independência e se intensificará devido à impotência parlamentar diante de tratados reprovados pela maioria da representação política, como o da proibição do tráfico. A Constituição do Império reservava ao imperador a prerrogativa de assinar e executar acordos internacionais, ignorando olimpicamente a desaprovação veemente do parlamento e dos setores políticos majoritários, embora ao custo da perda de legitimidade da diplomacia. Contra essa concentração de poderes em mãos do soberano e de seu círculo imediato de auxiliares, a resistência parlamentar logrará, em 15 de dezembro de 1830, pouco antes da abdicação, aprovar lei pela qual se passava a exigir da repartição de negócios estrangeiros prestação de contas em relatório anual, base da discussão do seu orçamento. Alguns dos relatórios elaborados a partir de então sobressaem pela primorosa exposição e análise das questões. Fontes indispensáveis para estudar a evolução da diplomacia imperial, os documentos singularizam desde cedo, no continente, o serviço diplomático brasileiro e revelam sua crescente profissionalização e institucionalização. 6 meses depois, nova lei de 14 de junho de 1831 estabeleceu a prévia aprovação pela Assembleia como condição para que a regência ratificasse os acordos internacionais. Embora a atribuição tenha sido mais tarde transferida ao Conselho de Estado, a mudança concorreu para instituir importante grau adicional de exame e controle das decisões que comprometiam o país internacionalmente. Os temas da política exterior já constituíam objeto de deliberação no debate da Fala do Trono, na abertura da sessão legislativa, logo aparecendo exemplos da importância que assumiram os comentários do parlamento. Os agentes da política exterior. Essas decisões estabeleceram tradição de ativo envolvimento parlamentar no processo de elaboração e avaliação da política externa. A participação do poder legislativo iria expressar-se não só nos debates, às vezes memoráveis, sobre tais questões como no hábito de confiar cada vez mais a parlamentares e políticos de expressão a chefia de missões extraordinárias incumbidas das negociações de maior importância. Oliveira Lima lembrava que, mais de uma vez, foi-se buscar à sua poltrona um senador como o Marquês de Abrantes para ir à França e Alemanha garantir a soberania do Uruguai e do Paraguai e envolver num tratado de comércio a liberdade de emigração. Como o Marquês de São Vicente para ir à Assunção reforçar o reconhecimento da independência do Paraguai e firmar o princípio da livre navegação fluvial. Como o Marquês do Paraná para ir ao Rio da Prata preparar a aliança depois selada em Monte Caseiros. Como o Visconde do Uruguai para ir a Paris procurar ultimar a questão de limites com a Guiana Francesa. Como o Visconde do Rio Branco para, em sucessivas, missões ao Paraná, Buenos Aires, Montevidéu e Assunção. Como Saraiva, Otaviano, o Barão de Cotegipe. Lafayette, desempenharão, assim, missões diplomáticas políticos que frequentemente se tornariam presidentes do Conselho ou ministros de Negócios Estrangeiros. O conjunto das práticas iniciadas nesse período traduzia a aspiração das correntes liberais tanto dos moderados quanto dos chamados, exaltados por maior participação e conteúdo democrático no processo decisório. Depois da maioridade e do regresso conservador, a tendência manteve-se, já então como manifestação da centralidade do parlamento no sistema político do Segundo Reinado, proporcionando aos políticos e parlamentares da monarquia um conhecimento e uma frequentação dos temas de política exterior em grande parte desaparecidos na era republicana. Passo a passo, estabeleciam-se as instituições a cargo das relações exteriores.
Continuou modesto o pessoal lotado na Secretaria de Estado. De menos de 10 empregados no Marco Zero de 1822, incluindo os Correios a cavalo, haviam passado a nominais 22 em 1856. Destes, lamentava-se o oficial-maior Joaquim Nascentes de Azambuja, não se podia contar senão com 2/3, pois, uns adoecem, e muitos têm adoecido de fadiga, outros vão cansado, todos se queixam de falta de meios, e julgo-os sinceros, atenta à carestia do país. É curioso aproximar a reclamação do que escreveria, 50 anos depois, Luiz Gurgel do Amaral com o recente aumento de lugares, Reforma Rio Branco de 1905, a Secretaria de Estado passou a ter o quadro apreciável de 26 funcionários, dados os naturais desfalques, apenas umas 20 almas se moviam e trabalhavam diariamente naquele casarão, onde por horas, reinava silêncio modorrento em que se chegava a perceber o ranger de penas mordendo o grosso papel de minutas. Era igualmente reduzida a representação no exterior. Por volta de 1850, o Brasil contava com 21 legações, 8 nas Américas e 13 na Europa, além de 23 consulados gerais. Ao lado da Secretaria de Estrangeiros e do Parlamento, o Conselho de Estado completaria a trindade de instituições públicas que imprimiram a formulação e a execução da política externa do período monárquico, grau crescente de continuidade e coerência, não obstante a mudança frequente de gabinetes e ministros. Balanço provisório. As inovações trazidas pela abdicação e a regência em termos de inspiração nacional e participação parlamentar na condução das relações internacionais ocorriam ao mesmo tempo que prosseguia a busca tateante de um novo equilíbrio das forças políticas, uma década ainda depois de proclamada a maioridade, 1840. O processo culmina finalmente no ano de 1850, um marco divisório que inaugura os quase 50 anos de estabilidade institucional e política do Segundo Reinado. A tradição da historiografia passada gostava de opor e contrastar, na evolução interna, a turbulência dos decênios de 1830 e 1840 à normalidade plácida da segunda metade do século, separadas pelo nítido divisor de águas de 1850. No âmbito da política exterior, o que impressiona, porém, é muito mais a continuidade do que a ruptura entre o antes e o depois dessa linha divisória. Ruptura efetiva e clara tinha existido anteriormente, ao passar-se da era do traslado da corte e da independência, 1808 a 1831 para o da regência e início da maioridade. A primeira dessas fases, dos 30 anos iniciais do século XIX, correspondeu ao apogeu da preponderância inglesa transferida de Portugal ao Brasil. Os grandes problemas diplomáticos da época, o reconhecimento da independência, os tratados desiguais, os favores comerciais e de jurisdição, o convênio para o fim do tráfico, inseriam-se todos no eixo das relações assimétricas de poder internacional entre o país recém-independente e inexperiente e potências muito mais poderosas, entre as quais sobressaia a Inglaterra. A obra fundamental de demolição dessa preponderância política será cumprida quase de modo integral dentro da fase turbulenta da regência e dos anos iniciais da maioridade. A recusa terminante de estender os privilégios dos tratados desiguais pertence a essa época. Mesmo na questão do tráfico, cujo epílogo, isso é cujo desfecho, cobre a primeira metade da década de 1850, os traços essenciais da política seguida pelo Brasil permanecem os mesmos na passagem de uma era para a outra. Mais tarde, o acréscimo de poder e a estabilidade não modificariam a linha geral esboçada na diplomacia da fase de 1831 a 1850, apenas lhe conferindo meios superiores de ação e eficácia. De certo modo, tendências já presentes antes passariam por um desdobramento natural pelo efeito de circunstâncias novas provenientes do exterior, conjugado à inédita capacidade do governo brasileiro de reagir a esses influxos externos de maneira mais enérgica e eficaz. É o que se verá a seguir na questão do tráfico dos escravos. A batalha final contra o tráfico de escravos.
Nada ilustra melhor os perigos de uma relação assimétrica de poder do que a questão do tráfico de escravos, uma das expressões da transferência ao Brasil dos vínculos políticos e econômicos que subordinavam Portugal à Inglaterra. As outras, os privilégios comerciais, a jurisdição extraterritorial, as intromissões na política platina permitiam algum espaço de acomodação até que soasse a hora de superá-las por expiração de tratados ou mudança de circunstâncias. No caso do tráfico, não, porque seu fim feria o nervo exposto do que parecia ser a condição de sobrevivência da economia, a renovação do fornecimento da mão de obra. Tanto é verdade que, em nenhuma outra instância, os dirigentes brasileiros demonstraram por ação ou omissão tamanha determinação de frustrar os objetivos consignados em tratado. A recíproca também é verdadeira, se a Inglaterra acabou por aceitar o fim dos privilégios comerciais e de jurisdição, jamais transigiu na questão do tráfico, até obter sua completa eliminação. O destino do tráfico estava selado pela expansão do capitalismo industrial, incompatível com o escravismo. De maneira mais imediata, o começo do fim viera em março de 1807 pela Lei de Proibição do Tráfico na Inglaterra, país que controlará mais da metade desse comércio durante boa parte da era napoleônica. A fim de que a proibição surtisse efeitos, o espaço aberto por essa renúncia unilateral não poderia ser ocupado e aproveitado por terceiros, a interdição tinha de estender-se aos demais, tornar-se universal, sem exceções. Lord Grenville, que fizera votar a lei, afirmava sem rebuços, isso é, sem disfarces, que, se os ingleses tinham renunciado à atividade, não seria admissível que algum outro país continuasse a praticá-la sem permissão da Inglaterra. Menos de um mês após a aprovação da lei, Strangford recebia em Lisboa instruções de Canning para incluir em qualquer tratado com Portugal cláusula abolindo o tráfico ou proibindo os súditos portugueses de levar avante esse comércio fora do Império Luso. As instruções antecediam de poucos meses a fase de mais aguda dependência lusitana em relação aos britânicos, a da invasão do reino e transferência da corte para o Brasil. No fundo, só havia uma forma de evitar o conflito que se anunciava para as décadas seguintes: Portugal e, mais tarde, o Brasil proibirem o tráfico como decisão soberana. Foi o que a Dinamarca tinha feito anteriormente, 1804, e o que fizeram os Estados Unidos começos de 1808. Depois de 42 intermináveis anos de violências e desentendimentos na relação com a Grã-Bretanha, foi o que o Brasil se resignou finalmente a fazer, 1850. Para isso, faltavam, no começo, as condições objetivas e subjetivas que, em parte, só apareciam devido ao conflito. A resistência partia, desde o começo do problema, do próprio Dom João, que considerava o comércio escravagista como indispensável à prosperidade de suas colônias e mormente deste vasto continente. Quase todos os que se sucederam no poder em Portugal e no Brasil, com a notável e efêmera exceção de José Bonifácio, pensavam da mesma maneira, o que tornava inimaginável a renúncia unilateral e, em aparência, voluntária. Eliminada a hipótese da medida espontânea, restavam apenas dois caminhos possíveis. O primeiro, o esquema dos sonhos para amplos setores dirigentes brasileiros, seria o da oposição indefinida e vitoriosa, evidentemente inexequível ante a determinação da Inglaterra e a disparidade de poder. Sobrava o caminho que acabou por ser seguido pelos portugueses e seus sucessores brasileiros: ganhar tempo, ceder somente passo a passo, aceitar assinar tratados e assumir compromissos de forma relutante e arrastando os pés na hora de cumpri-los, avançar o mais lentamente possível e apenas quando não se dispunha de outro remédio, multiplicando embaraços, sem ilusões, sabendo que a partida estava perdida, e o tráfico condenado. Conforme lembrou Calógeras, era, velha índole quase tradição, da diplomacia portuguesa, quando não podia vencer, fingir, ladear, protelar, na esperança de dar tempo ao tempo, o que traria modificações de que pudesse aproveitar-se.
Em outras palavras, lançava-se mão da diplomacia da fraqueza ou, em expressão mais atual, da diplomacia de quem tinha menor poder num conflito assimétrico. Implicava, desde o princípio, atitude de aparente colaboração, pois se traduzia em tratados e acordos, obrigações contratuais assumidas por duas soberanias, em tese por livre vontade. Que não fosse bem assim viu-se na discussão pelo Parlamento do Tratado de 1826. Ao enviá-lo à Câmara dos Deputados, o ministro de Negócios Estrangeiros, Marquês de Queluz, não escondia as circunstâncias em que havia sido arrancada a anuência do governo imperial. O plenipotenciário inglês, Robert Gordon, deixara claro que o Brasil não tinha alternativa a não ser interditar o tráfico. Como já se encontrava banido ao norte do Equador e, ao sul, somente poderia ser conduzido nas possessões africanas de Lisboa, já comprometida a derrogá-lo, o governo britânico, ou faria que Portugal fechasse os portos africanos ao comércio brasileiro de escravatura, ou embaraçaria com suas esquadras o acesso aos navios brasileiros que para eles se dirigissem. Portanto, a resistência do governo brasileiro seria completamente inútil. Nessas condições, o governo atentou pelo bem da nação, cedendo por bem o que lhe seria tirado pela força, poupando até as perdas que teria em caso contrário. Diante dessa escancarada admissão da coação, Gordon protestou, alegando que a abolição do tráfico não se originará de ameaças da Inglaterra nem de concessões ao governo britânico, mas resultará de decisão tomada em nome da humanidade e para a honra do Brasil. O fato é que, por força de um tratado internacional válido, o tráfico passava a ser proibido no Brasil a partir de março de 1830, mais de um ano antes da abdicação. Coube à regência trina, bem no seu início, a espinhosa tarefa de fazer aprovar no parlamento a Lei de 7 de novembro de 1831 que declarava ilegal o tráfico e dispunha que todos os africanos introduzidos após a data seriam declarados livres. Nas 2 décadas que se seguiram não sucedeu nenhuma coisa nem a outra, o tráfico prosseguiu cada vez mais intenso, ao arrepio da lei e do tratado, e ingressaram no país centenas de milhares de africanos ilegalmente reduzidos ao estado servil. O conflito com o Reino Unido acompanhou as vicissitudes do comércio negreiro, agravando-se de forma contínua. Uma ou outra vez existiram tentativas mais ou menos sinceras ou efetivas de governantes brasileiros de cumprir o estipulado. Do lado oposto, alguns diplomatas e políticos ingleses revelaram-se um pouco mais pacientes e compreensivos com as reais dificuldades enfrentadas pelo governo do Rio de Janeiro do que a maioria de seus compatriotas. O padrão geral, todavia, evoluiu progressivamente para uma incompreensão recíproca, prevalecendo o temor e o ressentimento, do lado brasileiro, e o desprezo e a insolência de parte dos britânicos. Logo no início da fase regencial, 1833, um relatório elaborado pelo cônsul-geral inglês Ouseley ao secretário de Negócios Estrangeiros Palmerston a respeito do destino dos emancipados, isto é, os africanos ilegalmente transportados e capturados na travessia ou na chegada, asseverava que, na prática, nenhum sequer havia escapado de ser reduzido à mais estrita escravização. Para tanto todos os meios serviam, falsos atestados de óbitos, substituição de jovens africanos recém-desembarcados por escravos envelhecidos e doentes, envio para zonas remotas fora de qualquer fiscalização. Concluía o cônsul, a cada dia, a cada hora, lançavam-se mão neste país de todas as manobras que a cúpide sem princípios nem escrúpulos podia utilizar, assistida pela conivência ou apoio daqueles cujo dever seria o de prevenir tais procedimentos. Fases do processo. Comparem-se essas palavras de 1833 com o que Bento da Silva Lisboa, filho do Visconde de Cairo e barão do mesmo título, ministro de Estrangeiros, confidenciaria em 1847 ao encarregado de negócios inglês no Rio de Janeiro, James Hudson. Cairo confessava não conseguir imaginar algum governo brasileiro capaz de aplicar a lei de 1831 ou qualquer legislação para suprimir o tráfico.
Após descrever como os grandes traficantes circulavam livremente pela corte, possuíam representação na Câmara e tinham voz até no Conselho de Estado, desabafava de modo patético: o que posso fazer? Por onde começar? Com meus colegas do gabinete, inútil. Com o Conselho de Estado, não me dariam ouvidos. Na Câmara, me chamariam de traidor. Eu seria apedrejado nas ruas. Não posso aceitar ser no Brasil o homem ao qual todos voltariam as costas com desprezo e aversão. Não serei eu a colocar o guizo no gato. A cena ocorria somente 3 anos antes da enérgica decisão de supressão que, de acordo com Cairo, parecia impossível. O que mudou nesse breve intervalo foi, de um lado, a escalada da repressão inglesa e do outro, a chegada ao poder de governo com força para fazer o que precisava ser feito. A frouxidão ou cumplicidade das autoridades, o apoio do que se poderia então chamar de opinião pública, a impunidade dos perpetradores, tudo conspirava em favor do tráfico. Um debate na Câmara dos Deputados revela como o governo brasileiro encarava seu dever de assegurar a liberdade dos emancipados. Num instante de candidez, o deputado e jornalista Justiniano José da Rocha defendia-se da acusação de ter recebido favores oficiais para fundar em 1836 um jornal de apoio ao gabinete. Contava então o seguinte episódio: distribuíam-se africanos, e estava eu conversando com um ministro que os distribuía, e Eixa. Me disse, então, senhor Rocha, não quer algum africano? Um africano me fazia conta, respondi-lhe. Então por que o não pede? Se vê, Eixa, quer, dê-me um para mim e um para cada um dos meus colegas. Risadas. O ministro chamou imediatamente o oficial de gabinete, e disse-lhe: lance na lista um africano para o senhor Rocha, um para o senhor fulano e outro para o senhor fulano. Até o abolicionista Nabuco, que relata o episódio, descreve-o apenas como uma curiosa ilustração dos nossos costumes políticos. O debate passa-se em 1855, 5 anos depois da abolição do tráfico, e ninguém aparenta sensibilidade em relação à desumanidade do comércio de gente ou ao destino dos africanos distribuídos. Assim, não é de surpreender que o tráfico florescesse de modo espetacular nas quase 2 décadas que se seguiram à sua proibição por tratado, desde março de 1830, interdição reforçada internamente pela lei brasileira, 7 de novembro de 1831. Em alguns anos os desembarques chegaram a atingir a impressionante cifra de 60 mil africanos. A demanda de mão de obra gerada pelo apogeu do café, na província fluminense e em terras vizinhas de São Paulo e Minas Gerais que se tornariam as províncias negreiras do Império, garantia um mercado insaciável. A situação não poderia deixar de provocar crescente deterioração nas relações com a Grã-Bretanha. O conflito diplomático, seguramente o mais grave e perigoso enfrentado pelo governo imperial nas primeiras décadas de sua existência, desenrolou-se ao longo de mais de 20 anos, divididos por um marco que sinaliza seu extraordinário agravamento, a Lei Aberdeen, ou Aberdeen Act, de 1845. Os primeiros 15 anos, apesar de repletos de atritos, decorreram ainda dentro do contexto de relativa colaboração bilateral fornecido pelo Tratado de 1826. A fase conclusiva caracterizou-se pela tendência inglesa a recorrer cada vez mais a medidas unilaterais que não recuavam diante da violação sistemática da soberania territorial brasileira. A frustração britânica com o aumento do tráfico encontrou expressão em 3 principais causas de desacordo com as autoridades do Rio de Janeiro: a escravização efetiva dos africanos emancipados, a que se aludiu acima, as queixas do Brasil contra as decisões da Comissão de Serra Leoa sobre capturas de legalidade contestada, e os esforços de melhorar a eficácia da repressão. Esta última é a que melhor permite compreender a natureza das dificuldades e o rumo que os acontecimentos acabaram por tomar.
A Convenção de 1817, mencionada em outro capítulo, havia concedido à Marinha Inglesa a principal arma da repressão, o direito de abordagem e inspeção de navios suspeitos, assim como sua captura e julgamento por comissões mistas, uma no Rio de Janeiro e outra em Serra Leoa. Esse direito foi incorporado ao Tratado de 1826, deixando-se claro que se originava da Convenção de 1817, o que daria nascimento ao conflito de interpretação jurídica entre os dois países. Desde o início, buscaram os ingleses ampliar as obrigações dos tratados por meio de uma cláusula adicional que aumentaria exponencialmente a eficácia do controle. Com efeito, os tratados em vigor só admitiam considerar negreiro um navio quando efetivamente se encontrassem a bordo africanos escravizados, o que não era fácil pois os traficantes não hesitavam em atirar ao mar a carga humana antes da abordagem. A maneira de superar a dificuldade da prova seria julgar configurado o crime se as embarcações fossem munidas de algemas, correntes, instalações especiais para transportar e alimentar escravos, em suma, o equipamento necessário a esse néfando tipo de atividade, isso é perverso tipo de atividade. Daí a denominação de cláusula de equipamento, dada ao dispositivo. Julgava-se a cláusula essencial para a repressão, uma vez que interceptar um barco em alto mar se mostrava quase impossível. Com frequência, os navios negreiros ou tumbeiros, fabricados em estaleiros norte-americanos, superavam os perseguidores em velocidade, não sendo raro o aparecimento, no final do tráfico, de navios a vapor engajados nesse comércio. A Marinha Real Inglesa, comprometida em inúmeras operações militares, jamais conseguiu dotar seu esquadrão naval na costa ocidental da África, e muito menos o da América do Sul e da costa brasileira, do número e da qualidade das embarcações necessárias. Assim, a maioria das capturas só era possível no momento do embarque, muitas vezes feito à noite para evadir a vigilância, ou do desembarque. Essas razões explicam por que o tráfico se multiplicou enormemente depois da proibição, apesar da determinação da Inglaterra. Aos poucos, sob intensa pressão inglesa, quase todos os países aceitaram a cláusula de equipamento, menos os Estados Unidos, ator quase único do tráfico para Cuba que se prolongou mais de uma década após o término do destinado aos portos brasileiros, e o Brasil. Os Estados Unidos tinham proibido o tráfico de escravos para seu território, mas cidadãos e navios norte-americanos continuaram a prática entre a costa africana e Cuba. As autoridades do Rio de Janeiro dispuseram-se, em certos momentos, a concordar com a modificação, mas as negociações, dependentes também de outras questões, nunca puderam resolver o problema que continuou a envenenar o relacionamento. A situação agravou-se acentuadamente entre 1840 e 1842, época em que os políticos brasileiros aproveitaram a expiração do prazo de vigência dos tratados concluídos logo após a independência para sacudir de uma vez por todas as obrigações desiguais que haviam sido impostas ao país no auge da relação assimétrica e da preponderância política britânica. O governo de Londres reagiu negativamente em todos os episódios em que o Brasil reafirmou sua autonomia, mas, na maioria das vezes, teve de resignar-se a contragosto, alcançando no máximo uma pequena prorrogação no prazo de vigência nos casos dos privilégios comerciais e da isenção da jurisdição para os súditos britânicos. Contudo, para os responsáveis pela política exterior inglesa nessa altura, Lords Aberdeen e Palmerston, não parecia concebível aceitar igual desfecho para o direito de inspeção e captura de navios negreiros, justamente na fase em que o tráfico crescia de forma sem precedentes. O governo brasileiro alegava que esse direito deixara de existir a partir de 13 de março de 1845, data de expiração do prazo de vigência da Convenção de 1817 que tinha sido prorrogado, e somente poderia ser renovado mediante a negociação de novo acordo que se revelará até então inexequível, devido à distância das posições negociadoras.
Palmerston, por seu lado, julgou encontrar uma brecha jurídica no Tratado de 1826, a equiparação do tráfico à pirataria feita no artigo 1º do instrumento. Com base no argumento de que o artigo havia concedido à Inglaterra, em caráter perpétuo, o direito de combater a pirataria praticada por brasileiros, o governo inglês fez aprovar a Lei Aberdeen de 1845, pela qual a Inglaterra se arrogava, isso é, pela qual a Inglaterra se atribuía, sem nenhum caráter bilateral, o direito de abordar e capturar embarcações engajadas no tráfico, encarregando do seu julgamento e destino os tribunais do Almirantado, em Santa Helena, metade dos casos Cabo da Boa Esperança e Serra Leoa. PS, Almirantado era o tribunal que decidia negócios administrativos, econômicos e judiciários da Marinha Militar e tratava de interesses do comércio marítimo e da navegação em geral. Santa Helena é o principal componente do território britânico ultramarino de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, localizado no Atlântico Sul, mas geralmente englobada nos territórios africanos por se encontrar mais perto da África do que da América do Sul. A repressão tornava-se inteiramente unilateral, e, na visão do Brasil, ilegal do ponto de vista do direito internacional, exprimindo em última instância a superioridade de poder da Inglaterra e sua determinação de liquidar com o tráfico mesmo sem o concurso do governo brasileiro e, se necessário, contra sua vontade. A fase conclusiva. A Lei Aberdeen, a princípio, e em seguida a intensificação das operações inglesas na costa e em portos brasileiros atuaram como catalisadores da crise decisiva que iria, por fim, obrigar o governo brasileiro a agir firmemente para liquidar o tráfico. Nos 5 anos entre 1845 e 1850, a Marinha Inglesa capturou quase 400 navios negreiros. Não obstante o impressionante êxito, os extraordinários lucros da atividade de 100 a 200 contos em cada operação bem-sucedida, explicam por que esses mesmos anos coincidem com a verdadeira explosão do número de africanos desembarcados, mais de 100 mil em 2 anos. Lembre-se de que a população do Império na época é estimada entre 5 e 6 milhões de habitantes. Persuadidos de que o próximo passo seria levar a repressão à costa brasileira, os britânicos conseguiram, a partir de 1849, transferir alguns dos navios do esquadrão que mantinham no Rio da Prata, depois da solução de seus problemas com o líder argentino Juan Manuel de Rosas. A partir dessa época, multiplicaram-se os incidentes de interceptação, abordagem, captura e destruição de embarcações dentro das águas territoriais e no interior de ancoradouros brasileiros. Uma das ações de consequências mais alarmantes ocorreu em Paranaguá, na época província de São Paulo, com a troca de disparos de canhão entre o forte local e um navio de guerra britânico, deixando um marinheiro da equipagem morto, vários feridos e danos na embarcação. Na escalada de recriminações que se seguiu, a Inglaterra ameaçou bloquear os portos do país e paralisar seu comércio exterior, o que poderia conduzir a uma guerra extremamente desigual com a principal potência econômica, naval e militar da época. Em toda a história do Brasil independente, foi esse o momento em que mais perto se chegou de um conflito direto com a potência predominante do sistema internacional, com consequências que provavelmente teriam sido desastrosas para o regime e o país. Plagiando sentença muito posterior, teria sido a guerra errada, no momento errado contra o inimigo errado. PS, a frase original, a guerra errada, no local errado, no momento errado e contra o inimigo errado, foi pronunciada pelo general Omar Nelson Bradley, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, em depoimento sobre a Guerra da Coreia, no Congresso dos Estados Unidos, em maio de 1951. Bradley referia-se ao risco de uma guerra contra a China. Com efeito, a deterioração da situação no sul do continente em 1849 anunciava o provável conflito do Brasil contra Rosas, no instante em que este chegava a um entendimento com os ingleses. Uma guerra em 2 frentes, uma delas contra o país mais poderoso do mundo, configuraria obviamente ameaça mortal ao império.
Por outro lado, o próprio agravamento assustador da crise do tráfico criava condições para seu desfecho. Alguns elementos na evolução do problema concorriam para a solução. A explosão no número de escravos desembarcados, 60 mil em 1848 e 54 mil em 1849, saturará o mercado e aliviará temporariamente a carência de mão de obra. A parcela mais clarividente da opinião pública alarmará-se com o desequilíbrio, em aumento, entre população livre e escrava. Crescia o ressentimento contra os traficantes portugueses, em sua maioria, com os quais se encontravam endividados numerosos fazendeiros brasileiros. A prosperidade econômica favorecida pela estabilidade alcançada com a maioridade de Dom Pedro forneceu recursos para equipar a marinha brasileira e dar-lhe mais eficácia no patrulhamento do litoral. Politicamente, o Gabinete Conservador de outubro de 1849 representou possivelmente o mais forte e eficaz governo que o país conhecera em muitos anos. 2 de seus membros desempenharam papéis centrais na abolição do tráfico: Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça, no âmbito interno da aprovação e aplicação da lei, e Paulino José Soares de Souza, futuro Visconde do Uruguai, ministro dos Negócios Estrangeiros, no encaminhamento diplomático da crise e na construção do consenso político interno para a solução. Ambos paradoxalmente pertenciam à ala dominante dos conservadores, os chamados saquaremas, cuja base de apoio se situava no coração da escravagista província fluminense. Na hora da solução final, 2 circunstâncias adicionais ajudaram a neutralizar a antiga resistência dos conservadores. De um lado, o jovem imperador fez saber à Câmara e ao Senado que desejava a pronta aprovação da lei. Do outro, desaparecera 2 meses antes, vítima pela febre amarela, o maior opositor do fim do tráfico, Bernardo Pereira de Vasconcelos. Isolado no Conselho de Estado, Honório Hermeto Carneiro Leão, futuro Marquês do Paraná, também um dos intransigentes, dobrou-se ao inevitável. A convicção dessa inevitabilidade transparece no memorando que Paulino redigiu para a sessão do Conselho de Estado, presidida pelo imperador, na qual se adotou a decisão. O documento articula-se em torno de 13 indagações conducentes a uma conclusão lógica, já que o poder inglês condenava o tráfico à destruição iminente porque o governo imperial não se adiantaria em suprimi-lo por iniciativa própria. Tomada a decisão, em poucas semanas seria aprovada a Lei 4 de setembro de 1850, que Eusébio se encarregou de executar com energia em todo o território. A liquidação do tráfico processou-se de forma fulminante, após a importação clandestina de mais de 50 mil africanos em cada um dos anos 1848 e 1849, essa cifra reduz-se a 23 mil, menos da metade. No ano da aprovação da lei, desaba para 800, em 1852, nos 2 anos seguintes cai a 0 para cessar por completo com o último desembarque de cerca de 200 africanos, em 1855. Não obstante, os britânicos relutaram longo tempo em abrir mão da Lei Aberdeen, cuja vigência continuou a perturbar as relações entre os 2 países por quase 20 anos mais, até a revogação em 1869. Chegava ao término o mais prolongado e ameaçador conflito internacional do país independente, deixando uma herança complicada de questões não resolvidas, queixas, ressentimentos e antagonismo que não tardariam em reaparecer sob novo formato. Julgamento moral. Entre essas discordâncias, incluem-se as versões opostas sobre a quem cabe o mérito da supressão do tráfico. Nabucco resume bem a controvérsia. A oposição, bem como o Foreign Office, atribuirá à atitude do gabinete a pressão do cruzeiro inglês. Eusébio, porém, afirma que essa pressão apenas tornou mais difícil a execução do pensamento assentado antes em Conselho de Ministros.
Sua conclusão soa ponderada: a verdade é que sem o interesse tomado pela Inglaterra na questão do tráfico este teria tido forças para inutilizar qualquer vigilância do governo, e que depois de certa época a ação conjunta do cruzeiro inglês no Atlântico e da autoridade brasileira em terra concorreu, em partes iguais pode-se talvez dizer, para impedir o renascimento da escravidão no mar. Mais enfático torna-se o abolicionista pernambucano em outro trecho: é querer iludir-nos a nós mesmos por uma ficção de patriotismo dizer-se que sem essa atitude da Inglaterra no mar o tráfico teria sido parado repentinamente em 1850, como o foi. É irrisório pensar que sem o terror do cruzeiro inglês teríamos podido aniquilar o poder do tráfico quase de um golpe. Em tema tão vital para a sociedade brasileira teria sido ideal que a solução se tivesse devido apenas a causas e a agentes nacionais. Infelizmente, as coisas não se passaram desse modo. A incapacidade ou impossibilidade das autoridades de encaminhar solução tempestiva, como haviam feito os Estados Unidos e os latino-americanos em geral, criou espaço para a interferência da Grã-Bretanha. Como escreveu Nabucco, a legação inglesa assumirá no Brasil o papel da Anti-Slavery Society. Rebater a escravidão era sua função única. O lugar de ministro da rainha quadraria talvez melhor entre nós a um diretor daquela sociedade do que a um diplomata de carreira. Nunca mais nesses quase 200 anos de história, viveu o Brasil situação igual de ingerência e coação da parte de uma potência estrangeira. Mesmo à distância de 2 séculos, dói ao coração brasileiro evocar as humilhações e violências que sofreu o país naquele tempo. Feitas as contas, forçoso é reconhecer, no entanto, que a destruição do monstruoso comércio e o alívio do sofrimento das pobres vítimas do tráfico importam mais que o insulto à soberania. Nem todas as razões eram puras e desinteressadas. A posição brasileira, porém, era e é moralmente indefensável. Ninguém o compreendeu melhor que Castro Alves. Quando avista no mastro do navio negreiro o auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, não hesita, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Em outras palavras, prefere ver o país derrotado em batalha, vencido em guerra, que emprestar a bandeira para cobrir tanta infâmia e covardia. Considerações finais. Alan Manchester realça uma diferença significativa entre os dois aspectos principais da obra de desmantelamento da posição de predominância da Grã-Bretanha levada a efeito pela política exterior brasileira depois de 1831. Em relação à dominação política britânica, o Império empenhou-se em eliminá-la por completo, liquidando sistematicamente todos os elementos transferidos de Portugal entre 1808 e 1827. Essa luta iniciou-se pela revogação dos privilégios especiais e culminou no conflito sobre o tráfico. Seu desdobramento seria, anos mais tarde, o rompimento formal de relações diplomáticas na questão Christie, 1863. Já no caso do predomínio econômico, nunca houve intenção de conquistá-lo ou suprimi-lo. O objetivo brasileiro concentrou-se no esforço de colocar a Inglaterra em posição semelhante às demais nações, cabendo à concorrência determinar quem prevaleceria. O mais importante era livrar o país da camisa de força do limite máximo de 15% nas tarifas de importação, fixado nos tratados com o Reino Unido e, depois da independência, estendido a todos por decreto. Num período em que os direitos de importação constituíam a fonte maior da receita governamental, a limitação condenava as finanças públicas à penúria permanente. Tendo expirado em 1842 os 15 anos de vigência dos tratados de 1827 e transcorridos 2 anos da notificação brasileira da intenção de não prorrogá-los, os acordos deixaram de existir em 1844. Do mesmo ano data a chamada Tarifa Alves Branco, a reforma pela qual as taxas sobre importações sem similar nacional se elevaram a 30% e ao dobro no caso dos produtos com similares no país.
A medida almejava, acima de tudo, o objetivo fiscalista de aumentar a receita, mas visou secundariamente oferecer alguma proteção à produção nacional. Durou pouco, até 1857, e talvez por isso seus efeitos fossem muito limitados. A experiência da reforma tarifária, apesar da breve duração, convida a indagar se teria sido muito diverso o destino econômico do país caso não tivesse sofrido os entraves impostos pelos tratados comerciais entre 1810 e 1844. A comparação com os demais latino-americanos que não estiveram submetidos a comparáveis constrangimentos não autoriza a pensar que a proteção tarifária constitui-se por si só condição necessária e suficiente para promover a industrialização e a modernização da estrutura produtiva. No Peru, por exemplo, a pressão protecionista logrou aumentar as tarifas na década de 1830, época em que a Argentina também adotou o Código Tarifário abertamente protecionista, 1835. No México, Lucas Alamán proibiu a importação de tecidos de algodão da Inglaterra a fim de proteger a indústria têxtil mexicana. Em nenhum desses casos, as medidas provaram-se capazes de desencadear transformação estrutural do sistema de produção, da mesma forma como não se transformou no Brasil. Nas primeiras décadas do século da independência, faltavam as condições objetivas e subjetivas para a industrialização de economias fortemente integradas ao sistema econômico mundial pelo modelo exportador herdado da colônia. Conforme escreveu Celso Furtado, seria erro supor que aos privilégios concedidos à Inglaterra cabe a principal responsabilidade pelo fato de que o Brasil não se haja transformado numa nação moderna já na primeira metade do século XIX, a exemplo do ocorrido aos Estados Unidos. E, mais adiante, mesmo deixando de lado a consideração de que uma política inteligente de industrialização seria impraticável num país dirigido por uma classe de grandes senhores agrícolas escravistas, é necessário reconhecer que a primeira condição para o êxito daquela política teria sido uma firme e ampla expansão do setor exportador. A causa principal do grande atraso relativo da economia brasileira na primeira metade do século XIX foi, portanto, o estancamento de suas exportações. O que prevaleceu durante praticamente todo esse primeiro século foi aquilo que Caio Prado Júnior definiu como o sentido da colônia, sistema produtivo voltado para fora, baseado no latifúndio com mão de obra de escravos africanos ou fornecida pela servidão de índios, especializado na produção de minerais ou commodities agrícolas tropicais destinados aos mercados externos. Nos seus elementos econômicos essenciais, tal sistema econômico-comercial não sofreu alteração profunda com as independências latino-americanas. Com o tempo, reforçou-se até a convergência de interesses e a aliança entre os setores minerais e agropastores exportadores e o comércio de importação de manufaturas da Inglaterra ou de outras nações industrializadas. Se o fim dos tratados e a recuperação da liberdade de fixar tarifas não chegaram a impulsionar a industrialização, ao menos o acréscimo da receita contribuiu para reforçar os meios de ação e concorreu para a era de prosperidade dos meados do século. Além da melhora da situação fiscal, o crescimento teria recebido algum estímulo de capitais, antes aplicados no tráfico, redirecionados ao crédito bancário, ao comércio e à produção. A fase de expansão, interrompida pela crise bancária de 1857, marcou o ponto alto dos empreendimentos de Irineu Evangelista de Souza, futuro barão e visconde de Mauá. Não se conformando com a perda dos privilégios, a Grã-Bretanha tentou negociar novo tratado comercial e manter a jurisdição especial. Ao chegar ao Rio de Janeiro, o negociador enviado de Londres descobriu com surpresa que seus conterrâneos, confiantes na supremacia consolidada ao longo de décadas, não atribuíam importância ao tratado nem à conservatória, bastando-lhes assegurar igualdade de direitos. PS Conservatória significa repartição pública a cargo de um conservador, onde se fazem registros.
Os fatos deram-lhes razão, pois 10 anos depois da expiração dos tratados, 1854 a 1855, a Inglaterra continuava a manter praticamente a mesma porcentagem do passado como fornecedora de 55% das importações brasileiras, seguida de longe pela França, 12%, os Estados Unidos, 8,3%, Portugal, 6,9%, e Argentina, 6,3%. Os superávites ingleses permaneceram inalterados. Somente 20% das exportações destinavam-se a portos britânicos, menos que o principal mercado, já então os Estados Unidos com mais de 26%. Essas cifras não espelham fielmente a realidade, uma vez que deixam de fora o papel crucial desempenhado pelos ingleses no comércio triangular do Brasil com a Suécia, a Dinamarca, Hamburgo e Trieste. Incontestável mostrava-se também o predomínio da Grã-Bretanha no setor financeiro e de investimentos. Os ingleses detinham 8 vezes mais títulos da dívida interna brasileira que todas as demais nacionalidades combinadas, a totalidade dos empréstimos externos do Império. 4 operações, apenas entre 1824 e 1843, havia sido lançada na Praça de Londres. A irreversível liquidação da preeminência política não impediu que a Inglaterra preservasse a supremacia na navegação, no comércio, nas finanças e no investimento do Brasil durante todo o século XIX. Aliás, essa posição apenas reflete a situação hegemônica que ocupava na economia internacional do período. Em conclusão, por volta de 1850, o Brasil consolidará, no âmbito interno, o poder de Dom Pedro II, bem como as instituições públicas e parlamentares que lhe assegurariam estabilidade política durante quase toda a segunda metade do século. No plano internacional, não obstante o caráter assimétrico da relação com a Grã-Bretanha e outras potências europeias, a diplomacia brasileira alcançará libertar-se das limitações e constrangimentos de tratados desiguais que não voltaria a afirmar. Entretanto, naquela mesma hora, já se delineava a nova era de conflitos nas fronteiras com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai que dominariam a fase seguinte da política exterior.